Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Perdido na Estante, o seu podcast sobre adaptações literárias aqui do site Leitor Cabuloso. E hoje vamos falar, acho que, do episódio talvez mais esperado desse arco, né? Antes de falar o nome dessa obra, estou aqui com os meus queridos amigos para a gente fechar esse meu arco com chave de ouro, a queridíssima Amanda Barreiro. Mais uma vez, um enorme prazer a gente estar aqui. Obrigada pelo convite, Cabuna. E eu tô aqui também com meu querido cara das ficções, o Paulo Vinícius. Olá, obrigado Amanda pela apresentação. Olá a todos. Estamos aqui mais uma vez para falar de Suassuna Eterno. Suassuna Eterno em nossas vidas, eterno em nossas mentes e em nossos corações. Cabuna, diga aí. Perdão, é Rei Cabuna. Só pra... Desculpa, respeita, é Rei Cabuna. cara. Desculpa. Rei dos quadrinhos. Isso, The King. Então, gente, é isso. Fechando aqui o arco com o que já nasceu como um clássico instantâneo, porque veio de um clássico também instantâneo, o filme O Alto da Compadecida. E para começar, uma sinopse criativa com ela, Amanda Barreiro. Preparada? Bora. Então tá. Amanda, então conta a sinopse do filme como se fosse um filme de terror. Caraca, um filme de terror. João Grilo morre e vai para o julgamento final. Então ele encontra o próprio encorado. Depois de muito sufoco, já desesperado para fugir do inferno, João Grilo decide pedir ajuda e ele invoca a santa, a compadecida. O que será que vai acontecer com João Grilo? Vejam o filme. Rapaz. Assistente, é contigo agora, por favor. A produção e direção de O Alto da Compadecida, tanto da minissérie quanto do filme, é de Gael Arraes, tendo a produção executiva de Eduardo Figueira e Daniel Filho. O roteiro é de Adriana Falcão, João Falcão e Gael Arraes. No elenco principal temos Celton Mello como Chicó, Matheus Nattergalli como João Grilo, Fernanda Montenegro como Nossa Senhora, a Compadecida, Maurício Gonçalves como Jesus Cristo, Aramis Trindade como Cabo 70, Denise Fraga como Dora, Paulo Goulart como Major Antônio Moraes, Virgínia Cavendish como Rosinha, Luiz Melo como Diabo, Rogério Cardoso como Padre João, Lima Duarte como Bispo, Marco Nanini como Cangaceiro Severino, Bruno Garcia como Vicentão e Henrique Dias como Cangaceiro. Então, gente, vamos agora aqui falar sobre a obra sem spoiler. Beleza? Spoiler só no próximo bloco. Então, Amanda, gostou da adaptação do filme? É uma boa? É fraca? O que você achou? Cara, a adaptação do filme é maravilhosa. É maravilhosa. Assim, não tem outra palavra para descrever. Além de pegar toda a essência do livro, aquele livro que a gente já comentou no episódio passado, que é curtinho, a gente lê numa sentada só. Eles fizeram um filme de 2h30, sem enrolar, sem crescer demais, sem fugir da essência do livro, sem inovar muita coisa. Eles conseguiram contextualizar melhor. Tudo que foi incluído no livro faz total sentido, como se já tivesse nascido daquele jeito. Além disso, os personagens são extremamente bem retratados, as atuações nem se fala, porque é um time super pesado que faz O Alto da Compadecida. A começar pelo próprio Matheus Nattergalli e o Celton Mello, né? Que, pelo amor de Deus, atuação maravilhosa. E para não falar da Fernanda Montenegro, né? Mas a gente deixa a cereja do bolo para depois. Esse filme foi, assim, uma receita de sucesso. Não tinha como dar errado. Não tinha como dar errado. Ah, sim. A galera tinha que fazer um esforço muito grande para sair algo ruim dali. E você, Paulo? Acompanha a relatora? Então, muitas vezes a gente para pra falar do filme e a gente pensa assim, cara, foi uma boa adaptação, ele é melhor, ele é pior do que o livro. E eu não acho nenhuma coisa nem outra. Eu acho que o filme, ele é complementar ao livro.
sabe? Eles são duas formas de apresentar uma história que elas existem no mesmo espaço, no mesmo tempo. Sabe? Eu não consigo imaginar uma coisa sem a outra, sabe? E elas não competem uma com a outra pra ver quem que foi melhor ou pior feito. A história ela tem um ritmo muito bom. Você pensa assim, cara, são 2 horas e meia. Caramba, será que isso é cansativo? Não, o filme ele é engraçado, ele tem ritmo, ele tem momentos dramáticos, ele tem momentos que você vai se esgarçar de tanto rir. Sabe? Os personagens que a gente vai falar daqui a pouco estão muito bem no filme. O elenco foi escolhido a dedo para esse filme. Sim, concordo com os dois. Gente, é um belo respeito ao material original e é um belo respeito à forma de arte que foi criada, né? Assim, ao cinema. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, né? Mas como minissérie televisiva, né? Respeitaram muito bem cada linguagem. Eu acho que o filme ele é excelente como filme, assim como o livro é excelente como livro e como peça de teatro. É uma história tão bem feita que ela consegue ser excelente, né? Lógico, nas mãos certas, mas ela consegue ser excelente em cada mídia, em cada forma de arte, tranquilamente. A Amanda já pincelou, né, sobre a caracterização dos personagens, e vamos ser sinceros, é muito raro, gente. Eu não lembro disso, de verdade, olha que eu puxei pra memória, talvez um ou outro filme, mas é muito raro todo o elenco ter química. Eu acho que o Auto da Compadecida ele consegue isso. Todo mundo no filme se integra muito bem uns com os outros e tem esse momento certo de brilhar, sabe? A gente sempre tá vendo o Chicó e o João Grilo, mas aparece Lima Duarte, ele brilha no momento certo, sai de cena, vai brilhar o Marco Nanini, vai brilhar o Maurício Gonçalves, né, que faz o personagem Jesus Cristo, a gente fala sobre isso mais na frente. Acho que todo mundo tem um momento certo de brilhar no filme. Eles integram muito bem. E você, Paulo, o que você achou da galera? Assim? Olha, se tornou a tal... O Matheus Nastergalli, ele se tornou sinônimo do João Grilo, né? Ele conseguiu incorporar tão bem o personagem que quem assistiu o filme ele não consegue imaginar uma outra figura como sendo o personagem. Assim como o Chicó, né, interpretado pelo Selton Mello. Quando a gente imagina os personagens ao ler o livro, a gente imagina com o rosto dos dois. Todos os personagens estão muito bem. Fernanda Montenegro, nossa, tá maravilhosa. Eu acho que é um dos papéis da vida dela, né, além do Central do Brasil, mas é um dos papéis da vida dela que ela tá ali. Ela conseguiu passar a doçura, a delicadeza, né, a empatia da personagem. O Matheus Nastergalli, ele consegue passar a malandragem, né, aquela revolta interior contra aquilo que acontece, né, com as pessoas que o cercam. O Selton Mello passou aquela imagem, né, meio frágil e inocente do Chicó, ao mesmo tempo que é um homem do interior. E o Marco Nanini tá irreconhecível, né? Quem imagina o Marco Nanini da Grande Família não consegue ver ele como o Capitão Severino, né? Não consegue imaginar ele daquele jeito, como ele tá ali. Gente, eu nem sabia que era ele. Era o Marco Nanini. Eu não sabia que era ele. Ele tá irreconhecível. É o nosso Cabuna. Nosso Cabuna. Eu só reconheci quando eu fui assistir agora. Eu falei assim, gente, não pode ser. E é. Mas só uma coisinha sobre a Fernanda Montenegro. Venhamos e convenhamos. Se a Fernanda Montenegro faz o papel de poste, vai ser o melhor poste do mundo. Sim, sabe? É verdade, né? Existe atuação e existe Fernanda Montenegro. Então a gente bota ela à parte, assim, sabe? Não tem como a gente acho que nem tem parâmetro. Não, o elenco todo, se você for parar pra pensar no elenco todo do filme, você vê assim, caraca, que é isso? Matheus Nastergalli, Selton Mello, Lima Duarte, Denise Fraga, Diogo Vilela, Paulo Goulart, Marco Nanini, Fernanda Montenegro, você fala assim, caraca, que é isso? Sabe? Só tem pessoas assim com outro nível assim, de atuação. Sim. Absurdo. É absurdo. Então continua, Amanda. Complementando o que o Paulo falou, não só a gente lê o livro pensando nos personagens do filme, como agora eu só consigo... Agora não, né? Sempre, desde sempre, eu só consegui olhar pro Selton Mello e pensar no Chicó. Pra mim, ele sempre vai ser o Chicó. Eu acho que os personagens encaixam tão bem com o elenco, se tornou uma coisa indissociável.
Da mesma forma que eu não sabia que o Marco Nanini era o Severino, porque eu vi esse filme, eu era muito criança, é porque, assim, eu não consigo ver o Lineuzinho, como Severino. É muito surreal. É muito surreal. E assim, encaixou perfeitamente. É impressionante. É impressionante esse elenco. Não, o pessoal abriu a carteira mesmo, né? Disse, vamos fazer. Mas é pra fazer pra valer. Não tem essa mendigaria de dinheiro, contrata aí a galera que é X reais, tá ali X reais. O elenco é construído mesmo assim a dedo. E vocês têm razão. A galera encaixou como luva, né, nos personagens. Mas assim, acho que nem tudo são flores, né? Amanda, tem alguma coisa no filme que te incomoda? Olha, me incomodar... Assim, diferente do livro, que eu já fiz alguns comentários sobre esse incômodo, apesar da Dorinha, que agora ela tem nome, né, que é a mulher do padeiro, ter a mesma personalidade da mulher do padeiro do livro, ela ganha muito mais destaque em cena. Tem também algumas adições femininas que quase não tem menção no livro, que é, por exemplo, a Rosinha. Na verdade, no livro ela seria um homem, né? O filho do coronel lá, que eu não me lembro o nome dele agora. Então, acho que isso dá uma suavizada no filme. O filme consegue ser um pouco mais contemporâneo, um pouco mais alinhado com essas questões. Então, incômodo eu realmente não senti. Acho que melhorou esses pontos. Sim. O nome é o Major Antônio Moraes. Isso, Antônio Moraes. Que no filme ele vira o Major, né? Acho que no livro é Coronel, se não me engano. Isso, Major Antônio Moraes. E você, Paulo? Então, a minha reclamação um pouco, que eu achei que algumas coisas que foram inseridas a mais no filme, elas não precisavam estar ali, porque a própria história do Auto da Compadecida, ela consegue se sustentar sozinha. Houve uma mistura de elementos de outros livros do Suassuna que serviram, tipo assim, para dar uma encorpada, para aumentar as histórias que o Chicó contava. Tem personagens de um outro livro do Suassuna ali, tem na verdade dois. Um não lembro, o outro é o do Santa e a Porca. Eu achei que não precisava, sabe? Eu não concordo quando você coloca alguma coisa que não vai acrescentar a narrativa principal. Eu sempre tendo a falar assim, cara, pra quê, entendeu? Mas eu não senti um prejuízo nesse sentido. Eu não acho prejuízo, mas ok, legal, pra quê? Eu gostei, Paulo, porque eu acho que dá um pouco mais de contexto. Porque assim, se fosse só o conteúdo do livro, gente, daria um filme muito pequenininho, porque o livro é muito pequenininho. O livro é pequeno. Então eu achei legal que tenha trazido mais elementos, tenha aproximado um pouco mais a gente da história, no sentido de dar profundidade àquilo, sabe? Todos os personagens têm mais contexto, mais background, eu gostei. E você, Cabuna? Eu gosto da adição dos outros dois livros na obra do Suassuna. Eu gosto dessa adição das outras histórias. Aí eu vou declinar um pouquinho do Paulo. Porque assim, nisso o Paulo tem razão. Tem histórias que a galera coloca elementos lá dentro e tu se pergunta pra que você fez isso. Eu e o Carvalho discutimos muito isso no episódio do filme A Morte de Quincas Berros d'Água. Porque tinha muito isso, a galera foi colocando coisa lá dentro e parecia bitoneira de cimento e que no final não saiu nada. Saiu aquele filme, mas que não dialoga com nada, os elementos estão lá dentro. Mas aqui eu acho que os elementos foram tão bem pensados, tão bem construídos, que engana muita gente. Porque muita gente acha que aquela história que viram, seja na minissérie ou no filme, é a mesma que tá no livro. Aí quando vai ver, toma um choque, né? Foi o que a Amanda falou, o livro é curtinho, né? Basicamente só tem um cenário, que é a igreja, enquanto o filme, por motivos óbvios, né? Passeia por toda a cidade, vai no Coronel, a gente vê a padaria, vê a igreja, a cidade em si, né? Uma série de elementos. Coisa que me incomoda no filme, confesso que não tem. Não tem, acho que é um filme muito, muito leve, muito divertido, e ainda assim tem as questões políticas, que no filme é até mais forte, a gente vai falar isso mais na frente.
incômodo, não senti nenhum incômodo com o filme, não. Assistente, então fale algumas curiosidades sobre o filme, por favor. O filme, na verdade, é uma edição da minissérie exibida um ano antes, em 1999. Essa é a adaptação cinematográfica mais conhecida. Nela aparecem alguns personagens como Cabo 70, Rosinha e Vicentão, que não fazem parte da peça original, mas da obra Torturas de um Coração, além de elementos de O Santo e a Porca, ambos de autoria de Ariano Suassuna. Os atores escolhidos pelo diretor agradaram Suassuna, que disse que Matheus Nattergalli foi o melhor intérprete para João Grilo. Ele afirmou: "Sua atuação é impecável, pois consegue passar toda a esperteza do personagem que luta contra o patriarcado rural, a burguesia urbana, a polícia, o cangaceiro e até contra o diabo." Suassuna ainda disse que a melhor atriz do filme foi Fernanda Montenegro no papel de Nossa Senhora. O filme foi indicado para 5 categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, vencendo o troféu de melhor roteiro, melhor diretor, Guel Arraes, melhor ator, Nattergalli, e melhor lançamento. Então, gente, chegamos aqui àquele bloco que a gente não se segura, a gente não se reprime, a gente solta o verbo, o bloco dos spoilers. Então é o seguinte, se você... Eu acho muito difícil, mas eu vou dar o recado. Se você ainda não viu esse filme, você está fazendo algo muito errado da sua vida. Pare agora, leia o livro, veja o filme, ouça o episódio anterior e venha pra cá. Você vai gastar um dia da sua vida? Vai, mas vai ser muito melhor. Dito isso, gente, spoilers. Senhor Paulinho V, o filme consegue captar o espírito do livro? Eu acho, sem dúvida alguma. O diretor, ele conseguiu absorver a mensagem que o Suassuna passou. Não só ele transportou as temáticas, que são difíceis até de você tratar. Uma das qualidades da narrativa do Suassuna é trabalhar temas difíceis de uma maneira leve, né? E isso, quando você transporta para a telinha, como que você vai fazer com que uma crítica social seja leve, sabe? Desigualdade social, coronelismo, são todos temas muito complicados, mas ao mesmo tempo o Matheus Nattergalli, que faz o João Grilo, e o Chicó, interpretado pelo Selton Mello, eles conseguem ser engraçados sem ser forçados, eles conseguem criticar quando tem que criticar, eles conseguem trazer uma imagem do Nordeste muito respeitosa, muito divertida e muito interessante ao mesmo tempo. Eu acho que eu vou me repetir inúmeras vezes. Isso é muito difícil, né? A narrativa do Suassuna, ela parece ser fácil, mas para você perder a mão no momento que você adapta isso para uma outra mídia, é muito fácil. É uma narrativa de teatro, não só uma narrativa de teatro, são temas difíceis, são personagens que eles têm lá aquele estereótipo que eu falei no podcast passado, baseados lá numa forma de fazer teatro de alguns séculos atrás. Isso tudo está presente numa narrativa que consegue entreter o espectador durante 2 horas e meia de projeção, sem soar forçada, sem soar desinteressante. As histórias que o Chicó conta, elas foram muito bem transportadas para a linguagem do cinema. Você, Amanda, você concorda? Você discorda? Eu acho, vou repetir o que você falou, Paulo. É muito difícil de acontecer uma adaptação que consiga transportar não só o conteúdo, mas, a matéria, mas também a essência do livro. Quando você adapta, você está colocando a sua visão sobre aquela obra, né? E por isso que a adaptação é uma coisa, às vezes, muito complicada. Às vezes é muito fácil de errar o tom, porque você simplesmente interpretou a coisa de uma forma completamente diferente do que era o objetivo. Não é o caso, porque o filme fala a mesma língua do livro. Você lê, é a mesma sensação de você assistir o filme, e você assistir o filme é a mesma sensação de você ler o livro. Sabe, parece que, como acho que até o Paulo que falou isso, você só mudou de mídia, sabe? O suporte que você está usando para aquela história ser contada é outro. Mas é a mesma história. Com suas adições, com suas particularidades, mas tudo faz muito sentido. Então, tá ali. O Suassuna tá naquele filme também, sabe? É muito presente isso. E você, Cabuna? Não, super concordo com vocês dois.
Você pega uma obra de outra mídia. A gente está falando aqui de teatro, e depois virou um livro, e que depois foi transportada por um filme. O Guel Arnaz, que é o diretor, e acho que ele também escreve, ele entendeu o que ele estava lidando. O que é minha praia? Cinema. Então eu vou adaptar isso para o cinema. Eu vou pegar a história, a essência dela e botar no cinema. E que às vezes as pessoas esquecem, né? Ou quer ser muito literal, que foi uma coisa que a Amanda falou no segundo cast desse arco, né? Sobre o do Brás Cubas, né? Que foi muito ali ipsis-literis. Ou você descamba de vez, como foi o cast sobre a morte de Kim Casbergo d'Água, e ou você acerta no alvo, que foi o caso do Auto da Compadecida. Assim, vocês falam muito bem. A galera pegou realmente a história, a essência. Olha, eu tenho que contar isso e isso nessa mídia. Como é que eu faço? Compreendeu essa transposição? Escolheu um elenco primoroso. Aí nasce essa obra-prima, que é muito difícil até de apontar defeitos, assim. Eu mesmo não já vi o filme, sei lá, 1000 vezes, não consigo falar assim, essa parte aqui não ficou tão legal, eu poderia ter feito diferente, sabe? Eu não consigo. Conversando com a Amanda, tem alguma passagem favorita do filme? Olha, eu tenho. É o julgamento. Assim, vou falar logo de cara, é o julgamento. Por quê? Porque eu vi na verdade eu vi a minissérie lá quando ela foi lançada. Eu era bem pequena. E eu me lembro de assistir essa minissérie, e quando chegou no episódio do julgamento, eu fiquei simplesmente apavorada. Aquilo me causou uma impressão assim muito forte. Tanto que eu me lembro até hoje, assim, da situação que eu estava assistindo. E isso nunca mais saiu da minha cabeça. Foi muito impactante. E eu reassisti várias vezes, vi o filme quando criança também, depois eu vi mais velha e por aí vai. Eu já devo ter assistido mais 5 vezes. E agora eu reassisti e eu sempre tenho essa mesma sensação de fascínio pelo julgamento final, porque é uma coisa tão mística, tão religiosa e ao mesmo tempo, não sei, é cômica, mas é pesada também. Então tem várias nuances ali que me deixam muito impressionada, muito impressionada. Fora a atuação que é fantástica, tanto do Luiz Melo, que tá irreconhecível como o diabo, quanto da Fernanda Montenegro maravilhosa e do próprio Maurício Gonçalves, que é o Jesus. É impressionante, é impressionante. E você, Paulo, qual é a tua favorita? Olha, eu vou dizer que eu tenho um carinho muito profundo para aquela cena da igreja. Aquilo ali mostra toda a essência do filme. Assim, ele consegue condensar naquele pequeno espaço ali todas as tramas que ele queria trabalhar no filme. Seja o João Grilo e o Chicó armando para contar a história do cachorrinho, pedindo pro padre mentir, enterrar o bicho em latim, a chegada próxima de todos os outros personagens, né, o padeiro e a esposa, aí depois tem a chegada do cangaceiro, o elemento policial lá da região também. Tudo tá ali. A malandragem do protagonista, a desigualdade social presente ali na relação dele com a elite dentro de Itaperoá. Tem o elemento dissonante, que é o cangaceiro. Você tem pequena burguesia, que chega lá e quer mandar em tudo através do dinheiro. Você tem o coronel, você tem a fé religiosa deturpada na figura do Lima Duarte. Tudo está presente naquele pequeno espaço. Ele consegue ter seriedade e graça, e ser cômico, ser engraçado e ser dramático no mesmo espaço. E você, Cabuna, qual é a sua parte favorita? Só um adendo você falando agora, Paulo. Nunca tinha me tocado nisso, mas a igreja é um outro personagem. Sim, porque ele toca o tempo todo na fé, né? Mas ao mesmo tempo em que a fé ela pode ser redentora na figura da Fernanda Montenegro, né? Dela ser capaz de te salvar
de alguma situação, ou de demonstrar piedade, demonstrar compaixão, ela pode ser corrupta também, na figura do bispo. Ela é o ponto de interseção, né, na história. Assim como na peça, né, que só tem esse cenário, o Miguel Arraes vai transformar a igreja num outro personagem. Eu nunca tinha tocado nisso. Lógico, ser no cangaço também é um cenário, mas se a gente lembrar o episódio passado, quando o Paulo fala que pode ser transportada para a ficção científica, se você tem um templo religioso em outro planeta, passou. Ele vai ser um outro personagem ali, um pouco, como a Amanda falou, um ponto de confluência de toda a história. Vendo mais uma coisa que eu aprendo com esse filme. Obrigado, gente. De nada. Eu tenho duas partes favoritas do filme, assim. Uma é que é a construção de personagem, e a outra também é no julgamento, mas é mais no finalzinho. A primeira é quando o Chicó já está se namorando da Rosinha, né, que é a filha do Major Antônio Pereira, e eles vão se encontrar no parque de diversões. E o Aramis Trindade, né, que faz o Cabo 70, também quer ter uma relação com a Rosinha. Aí já aquela coisa da relação quase monárquica, né? O Major é o rei, a princesa, né? E aqui eu tô falando de princesa no sentido do medievo. Aí tem os militares querendo a mão dela para ficar mais próxima dele, né? A gente nem sabe se é um amor mesmo ou se é para ficar próximo ao poder. E você tem a burguesia, que é o Vicentão, interpretado pelo Bruno Garcia. E é legal porque toda hora o Chico fala que é um cara frouxo, que não aguenta nada e tal. E ali você tem a construção da Rosinha como um personagem que o dinheiro para ela, né, não se importa, ela é apaixonada pelo Chicó. O Chicó aqui se arrisca, ele é um cara frouxo, mas ele arrisca a vida dele por aquela mulher. A polícia e a burguesia ali, que mostra um determinado poder, mas também é mais covarde que o Chicó. Que tem uma história lá, o João Grilo cria um caos, né? O João Grilo já é um personagem construído, né? Ele só vai ter um tipo de arco de amadurecimento no final, quando ele passa pelo julgamento. Mas naquele momento ele já é um personagem pronto, que é aquele cara que sacaneia todo mundo, né? Quase um Trixler, né? Brincando com todo mundo, criando situações para tirar bom proveito. Então ele faz tudo aquilo, quase coloca o melhor amigo dele para morrer, mas no final os dois fogem, não querem saber da Rosinha, acreditam naquela mentira. O Chicó se parece com um homem valente. E eu gosto disso porque todos os personagens são construídos ali naquele tempo. Ó, o cara é covarde, mas ele luta pela mulher que ele quer, com as armas dele, mas luta. O João Grilo é um cara que sacaneia todo mundo, mas ele vai lutar pelo melhor amigo dele com as armas dele. A Rosinha é apaixonada, os outros dois são frouxos, só tem casca. Não consegue assumir o B.O. E a outra cena é no final, que aí remete ao que eu falei no episódio anterior, né, sobre essas lutas de poder, essas questões sociais e políticas que a obra tem. É que no julgamento, quando chega a vez do João Grilo, ele fala, ó, assim como no livro, né, eu vou morrer, eu aprontei muito, não tem nenhum problema, e a compadecida, né, a Fernanda Montenegro, vai lutar por ele. E conforme ela vai falando tudo aquilo que a gente já falou, das armas, do desalento, tudo isso, o Miguel Arraes colocou cenas do Nordeste, né? São cenas em preto e branco, inclusive. Você vê a fome, você vê a pobreza, você vê todas as mazelas sociais provocadas por essa elite gananciosa, por essa burguesia sem nenhum tipo de escrúpulo, pelos governantes que têm poder só para amealhar mais poder, as questões religiosas que não se interessam para as pessoas, etc, etc. E nesse momento o Miguel Arraes marca uma posição, pessoal. O filme tem essa pegada política também, tá aqui. Aí ele pega as cenas reais e joga lá. Eu gosto dessa cena, não pelo sofrimento que ela traz, mas por isso, por corroborar o que a obra está falando. A gente pode ler de várias formas, e uma delas é essa daqui. Que até então eu acho que o filme não discute tanto. Ele pincela, 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 e no final ele joga com todas as forças, assim, na tela. Eu acho inclusive essa parte bastante tocante, né? Mas ela traz um tom de realidade pro filme, né? Ela torna a discussão mais real, mais substancial, né? Tipo, não é só ficção. Isso é a realidade do Brasil. Isso acaba sendo muito
muito pesado também ali no julgamento, que já não é leve, né? Já não são cenas leves. E isso dá um tom ainda mais sério, mais solene ao julgamento. Especialmente pontuado pelo discurso em defesa do Severino. Porque tudo que ele fez porque toda essa tragédia social não deixa com que a pessoa caminhe com as próprias pernas como se espera. Ela não encontra saídas. Então ela precisa de algum subterfúgio para poder continuar a sua trajetória. E muitas vezes esses subterfúgios são a criminalidade, a violência, que foi o que aconteceu com o Severino, né? Quando essas pessoas encontram esse caminho que é o único, essa mesma sociedade que nunca deu nada para eles, ao contrário, retira, é a primeira a condenar. Aí cresce o ódio e você começa esse ciclo infinito, né? O julgamento do Severino eu ainda acho mais tocante que o do João Grilo. Porque o João Grilo aceita. Ele fiz mesmo e é isso. Eu sou assim. O Marco Nanini, magistral também, ele passa uma tristeza muito grande no Severino, na hora do julgamento. Eu acho que todos são muito tocantes. Inclusive do padeiro, da mulher do padeiro, porque tem esse tom de perdão, mas não é necessariamente o perdão cristão que a gente está falando. É o perdão de marido e mulher, de amor, de humildade, de saber reconhecer o erro. E de perdoar o erro do outro, né? De seguir em frente, mesmo sabendo que a pessoa errou, dar uma segunda chance. Eu gosto desse tom no julgamento, né? Eles mesmos se perdoaram e eles foram os maiores ofendidos do que eles fizeram. Do padre e do bispo, eu achei meio mais ou menos, não concordo muito não, mas ok. Mas do Severino e do João Grilo também são muito tocantes. Sim. Paulo? Eu achei que o julgamento ele tem todo um tom redentor, né? Ele tem todos os personagens eles passam pelo julgamento moral, eles acabam precisando se explicar e buscar entender dentro de si a resposta para saber se eles merecem ou não uma segunda chance. Se eles perdoam, se eles são perdoados, o que eles fizeram até ali foi certo, foi errado. Então, tirando o João Grilo, que a gente sabe que é uma pessoa que ele é daquele jeito, né? Todos os outros eles passam por esse arco, mas contudo, todavia, né? O João Grilo ele tem um crescimento, né? Ele tem uma maturação ao longo do julgamento. A gente vê que ele sai de um ponto A e vai para o ponto B. Não, é verdade. Inclusive, eu acho muito bonitinho também quando ele fala no Chicó, lá no julgamento, né? Ele reconhece o que eles fizeram e ele fica feliz que o Chicó continuou vivo, que ele conseguiu escapar e, ao mesmo tempo, ele se arrepende e... Ele se arrepende do jeito dele, né? Porque ele fala, sei, de repente eu vou fazer de novo, né? Mas ele reconhece o erro dele e eu acho que isso demonstra muita fidelidade ao personagem que foi construído até então. Ele consegue reconhecer, ele consegue se perdoar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também que o julgamento traz. E ele consegue visualizar o que ele precisa fazer de diferente para ser uma pessoa melhor. Ou pelo menos tentar ser uma pessoa melhor, né? Ou pelo menos tentar. É o que vale, né? A tentativa vale muito. Sim. Tanto que essa tentativa tem que ser melhor trabalhada nele, porque ele volta, aí descobre, né, que o Chicó fez uma promessa de dar todo o dinheiro pra igreja, ele fala que não, metade é dele, depois ele se arrepende. Promessa sem vergonha. Promessa sem jeito. É genial essa frase, gente. Ou tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. E no final ele comete mais um ato de racismo, né? Quando Jesus aparece,
A gente vê lá a mão machucada, né? A gente tem a comida e tal. E a Rosinha, não, a gente come um, come dois, come todos, tá aqui, não sei o quê. Ou seja, ele ainda é um herói falho. Ele é a gente tem que melhorar. Sim. Acho que todo dia é um dia que a gente se esforça para melhorar, nem que seja um pouquinho na nossa, se é que existe isso, para nossa redenção. É um processo, né? É um processo constante. Todo dia a gente absorve novas coisas, a gente aprende novas lições. E a gente continua errando também. O importante é a gente tentar errar menos. Até o dia que a gente encontrar um caminho melhor. Eu me pergunto se tem um caminho melhor ou se a gente tem que tirar algumas pessoas do caminho. É isso que eu pensei a mesma coisa. O caminho melhor, eu acho que tá dentro da gente. A gente tem que encontrar como ser melhor, sabe? Não que isso vá acontecer de fato, mas é um processo. A gente tem sempre que buscar isso. Eu acho que todos os dias a gente encontra caminhos melhores, novos. Ah, sim, não, com certeza. Quando eu falo o caminho melhor, não significa um caminho único. Eu acho que a gente, até o final das nossas vidas, a gente ainda vai buscar esse caminho melhor. Não, com certeza, é constante. É constante e eu acho que a gente também não pode se acomodar de tá bom aqui, tá bom como eu sou. Tem que continuar buscando sempre alguma coisa melhor. Acho que é algo para se pensar, tá aí. Algo pra gente refletir ao terminar esse episódio. E, Amanda, recomenda o filme pro pessoal? Olha, eu mais que recomendo. Pergunta boba. Pergunta boba, pergunta desnecessária, Cabuna. Eu mais que recomendo. Pergunta sem jeito. Eu mais que recomendo. O filme é uma obra de arte. Assim, sem tirar nem pôr. Do começo ao fim, é perfeito, é grandioso, é atemporal, cheio de defeitos especiais, mas é lindo. A gente passa um pano danado pra isso, porque é lindo. Tudo é lindo, tudo é muito nostálgico, tudo é muito, sabe, certinho, tudo encaixa muito bem. E não tenho o que falar, assim, de uma vírgula de errado desse filme. E você, Paulo? É aquele tipo de filme assim, passou a reprise na televisão, vá assistir. É isso aí. Vá assistir de novo, e 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 de novo. E quantas vezes você precisar assistir. Porque eu acho que a cada vez que vocês assistirem esse filme, vocês vão te retirar alguma coisa diferente dele. Porque ele é tão profundo, tão cheio de camadas, que a gente encontra novos significados para ele, dependendo de em que estágio de nossas vidas a gente vai estar. Recomendadíssimo, sabe? E você, Cabuna? Recomenda? Não recomenda? Bicho, eu recomendo muito. Eu faço minhas palavras de vocês dois, assim. E acredito piamente que é um daqueles clássicos que já nascem prontos, assim, sabe? Vamos passar 100 anos do Auto da Compadecida, tanto o livro como o filme, a peça de teatro, e a gente vai ver e vai estar aí pra sempre. Acho que poucos filmes conseguem alcançar esse nível. Sim. Tá aí, acho que talvez seja isso que defina algo como obra de arte, né? Ele ultrapassou muitas escalas e chegou num nível, assim, quase de ser inquestionável como objeto artístico. É um objeto artístico, por tudo que a gente conversou aqui, por outras coisas que outras pessoas estão discutindo por aí. Então, gente, assistam Auto da Compadecida, como o Paulo falou, dê uma reprise, vejam. Se tiver algum canal de streaming, assistam. Se vocês encontrarem algum DVD vendendo por aí, comprem um Blu-ray, que vale muito a pena. Então, gente, fechamos, né? Fechamos o meu arco. Espero que seja o primeiro de muitos por aí. Foi um prazerzão gravar, falar sobre literatura nacional e cinema nacional. E agora a gente tem que se despedir. Então, senhor Paulo Vinícius, começando com o senhor, dá aí seu recado final. É triste nos despedir de personagens tão cativantes, tão gostosos da gente acompanhar, né? Mas todo carnaval tem seu fim. E esse nosso encerramento também desse arco, né? Vocês podem me encontrar no Ficções Humanas, eu sou editor lá, no site www.ficçõeshumanas.com.br ou nas redes sociais do Ficções também, né, no @ficções_humanas no Instagram ou no @ficçõeshumanas no Twitter
ou aqui no Perdidos na Estante, gravando mais um episódio, falando de filmes, falando de livros, falando de coisas legais nesse país que não passa por um momento muito legal e que vale a reflexão usando esse filme como mote. E você, Amanda, como as pessoas te acham? Bom, antes de me acharem, eu só queria dizer que é um enorme prazer falar de literatura brasileira, especialmente num momento em que o livro está tão desvalorizado e o cinema nacional está tão desvalorizado e a gente precisa tanto conversar sobre isso. Então é um prazer o convite do Cabuna, essa oportunidade de fazer esse arco para falar de Suassuna, para falar de Alto da Compadecida, para falar de Machado de Assis, que a gente falou por primeiro, para falar de Jorge Amado, para falar de tudo que a gente tem de tão maravilhoso e é tão pouco comentado. Bom, e eu tô sempre por aqui, sempre que dá, no Perdidos na Estante. E vocês também podem me encontrar lá no Ficções Humanas também, junto com o Paulo. E também no Instagram eu sou a @manda_barreiro. Você, Cabuna? Eu tô aqui no Perdidos na Estante, ou rosteando, ou conversando com os meus queridíssimos amigos e amigas. Tô lá no Quadrinhos e Narrativa, seu podcast sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional, tanto do site turnolivre.com. Tô no meu blog, hamiltoncabuna.wordpress, falando sobre podcast que eu ouço, construção de histórias e dicas de produção de desenho, seja analógico, seja digital, e digital com software livre. E tô no meu Instagram, @cabunamilton, colocando fotos dos meus filhos, né, dos gatinhos, das comidas que eu faço, de livro que eu tô lendo, quadrinhos que eu tô lendo. Tô por na internet, só botar lá Milton Cabuna que eu apareço em algum canto. E assistente, por favor, dê aí seu recado final. Talvez você não saiba ainda, mas o podcast Perdidos na Estante agora tem Twitter e Instagram. No Twitter estamos como @perdidosestante e no Instagram como @perdidosnaestantepod. Segue a gente lá. O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio. A partir de R$ 5 por mês você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso. Faça sua contribuição em @leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me/leitor_cabuloso. Deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify. Então, gente, vocês acabaram de ouvir o podcast Perdido na Estante. A apresentação: Hamilton Cabuna, Amanda Barreiro e Paulinho Vinícius. Assistente: Leonardo Tremesquim. Edição: este que vos fala, Hamilton Cabuna. E esse episódio chegou até você que está aí do outro lado, graças aos nossos queridíssimos apoiadores e apoiadoras. Valeu, meu gente, tamo junto, obrigado pela força. E vamos ao nome dessa galera aí, que é o senhor Rodrigo Leite, Airechu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, Nilda, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Carol Vidal, Deise Cristina, Leandro Gomes, Francisco Faria, Tiago Hildiger, Marina Kondratovic, Alan Felipe, Lubento, Clécio Duran, Lene Lilica, Lara Prado, Alessandro Rocha, Igor Baggio, Ricardo Brunoro e Amaury Silva. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.